No ar, Brasil ODS, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Boa tarde, eu sou Joel Scali e começa agora o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Ao meu lado, Frank Valverde. Oi, Frank, boa tarde. Boa tarde, Joel. E, Joel, qual que será o tema do nosso programa de hoje? O assunto de hoje, Frank, é jovens e o mercado de trabalho. O Ministério do Trabalho e Emprego divulgou que dos 207 milhões de brasileiros e brasileiras, 17% são jovens de 14 a 24 anos. E desse total, 5 milhões e 200 mil estão desempregados, correspondendo a 55% das pessoas nesta situação no país, que no total chegam a quase 10 milhões. Outro dado importante revelado dos jovens desocupados é que 52% são mulheres e 66% são pretos e pardos. Entre os chamados nem, que são aqueles que nem estudam e nem trabalham, somam um pouco mais de 7 milhões, sendo que 60% são mulheres, na sua maioria com filhos pequenos, e 68% são pretos e pardos. Participam do programa a Maria Carla Corrochano, professora no Departamento de Ciências Humanas e Educação da Universidade Federal de São Carlos, o campus Sorocaba, e mestre e doutora em Educação pela Universidade de São Paulo. Professora Maria Carla, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Maria Ikuta é técnica do DES, do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, socióloga e mestre em Educação pela USP. Boa tarde, Camila. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Joel. Agradeço o convite. Prazer estar aqui. Antes de começarmos a nossa entrevista, vamos para o destaque da semana. Joel, o destaque da semana é: Instituto Mano Down capacita e emprega pessoas com síndrome de Down. O Brasil possui cerca de 300 mil pessoas com síndrome de Down em todo o seu território. Embora o Estatuto da Pessoa com Deficiência proíba que esse grupo seja restringido de trabalhar, muitos são discriminados ao tentar ingressar no mercado de trabalho. Para garantir que mais pessoas com síndrome de Down possam trabalhar e atingir sua independência, o Instituto Mano Down capacita pessoas com a condição para o mercado de trabalho. Essa matéria na íntegra você consegue lê-la no nosso portal. A matéria foi escrita por Ana Clara Godoy e está no observatório tressetor.org.br, o 3 em numeral, Joel. Um estudo realizado com o apoio da FAPESP elaborou um mapa de políticas públicas para a juventude e o trabalho na cidade de São Paulo. Tem na frente, como pesquisadores, o Luiz Paulo Bresciani, a Maria Carla Corrochano e Maria Eduarda Raimundo Nogueira. Entre os vários dados levantados pelo estudo, destaca-se uma valorização pelo empreendedorismo como uma forma de inserção no mercado de trabalho. Porém, muitas vezes, esta atitude serve para mascarar a precarização do trabalho. Professora Maria Carla, quais são os principais resultados do estudo que a senhora participou? Bom, esse foi um estudo que teve financiamento da FAPESP, né, chamado Coletiva Jovem, apoio à geração de trabalho e renda para jovens no estado de São Paulo e também no município de São Paulo e também em Buenos Aires. A gente, nesse artigo, só dizer que essa pesquisa envolveu não só a Universidade Federal de São Carlos, mas também a Fundação Getúlio Vargas, a Unifesp Leste, a USP, né, com o apoio da ONG Ação Educativa e também de várias ONGs locais, como o Bloco do Beco, São Mateus em Movimento, nas periferias da cidade. E do ponto de vista do mapa das políticas públicas que a gente construiu, nesse período, a gente percebeu que entre 2013 e 2020, muitas das políticas dirigidas especialmente a jovens, mas não apenas, tinham como foco o empreendedorismo, né? E a gente está, nesse estudo, problematizando essa saída, né? Então, você tira o foco
nas políticas, né, de geração de emprego e geração de trabalho com qualidade e focaliza, sobretudo, né, a questão do empreendedorismo. Num contexto de novas configurações do trabalho e do capital, né, num contexto de elevado desemprego, sobretudo para jovens, de flexibilização das relações de trabalho, de perda de direitos por parte dos trabalhadores e das trabalhadoras, e sobretudo dos trabalhadores jovens, das mulheres, das pessoas negras, moradoras de periferias, né, e dessa implementação da agenda neoliberal, essa disseminação da ideia-força do empreendedorismo acaba sendo um recurso, né, de legitimação, e onde as pessoas que mais precisam muitas vezes de apoio, né, e de políticas de emprego precisam gerar o seu próprio trabalho, né? Então essa foi uma primeira questão importante e relevante do nosso estudo, de questionar e de problematizar essa centralidade dada ao empreendedorismo, né? E os próprios jovens também questionam essa centralidade, porque também querem um emprego, um trabalho de qualidade, com direitos, né? E não só alternativas voltadas ao empreendedorismo. Somado a isso, acho que algo que é bastante relevante é que, apesar do discurso do empreendedorismo ser muito forte nas políticas, né, nos últimos anos, você efetivamente não tem crédito, que é aquilo que é absolutamente fundamental para que você consiga tocar, né, um empreendimento. Então, muitos jovens não tinham acesso a crédito, seja por parte de programas do Estado, seja por parte de programas de iniciativas do terceiro setor, né? Então, o acesso a crédito é bastante dificultado, você tem uma desigualdade muito grande na distribuição dos créditos, muitos deles trabalhavam nos seus próprios domicílios, nas suas próprias residências, não tinham espaço, não tinham equipamento, então, eles estavam se virando, né, tentando gerar seu próprio trabalho sem nenhum tipo de apoio e sem nenhum tipo de direito. Eu acho que essas são as principais conclusões, o que expressa uma profunda desigualdade também, né? E a problematização, que é o que a gente traz ao longo de todo o trabalho, desse foco excessivo no empreendedorismo, como política estrutural de geração de trabalho e renda, especialmente quando se trata das jovens gerações. Isso, para a gente, no estudo, aparece mais como como um disfarce mesmo à precarização do trabalho, né, e à flexibilização de direitos. Em relação ao empreendedorismo, né? Professora, a senhora falou Buenos Aires, na Argentina? Buenos Aires, na Argentina, também. Qual é a diferença dos anseios do jovem argentino e do jovem brasileiro? Olha, a gente trabalha pela pesquisa. Sim, a pesquisa também evidenciou que os jovens na Argentina, né, porque a dificuldade dos jovens ter acesso a trabalho é geral, né? Ela não é uma característica só do Brasil. Que eles também têm muita dificuldade de acesso ao trabalho e muita dificuldade de acesso a trabalho de qualidade, né? E que lá também as políticas neoliberais tiveram um impacto muito grande, e há uma demanda também expressiva por trabalhos de maior qualidade, por também incentivo à maior escolarização, né? Acho que esse é um dado importante. Muitos jovens no Brasil, mas também na Argentina, alguns tinham alcançado o ensino superior, ou até terminado o ensino médio, alcançado o ensino superior, mas estavam com muitas dificuldades para concluir esse nível de ensino, né? O ensino superior. Então, são questões que são muito parecidas, embora em contextos diferentes. A gente escreveu um artigo também, recentemente, eu e a pesquisadora argentina, Ana Miranda, e a Milena Arancibia, discutindo a situação desses jovens, por exemplo, no contexto da pandemia, né? Então, discutindo muito o quanto houve um acúmulo de trabalho, né? De muito trabalho, da necessidade de ter que gerar o próprio trabalho, de uma desigualdade muito forte entre jovens homens e mulheres, porque as mulheres acumularam muito mais trabalhos, afazeres domésticos, né? Muito mais pesados para jovens mulheres, e também para jovens negras e moradoras de regiões periféricas. Então, acho que essas são algumas semelhanças, né, que a gente pode dizer entre os dois países. Franklin. Perfeito. Camila, recentemente nós tivemos aqui no Brasil a reforma trabalhista, né, que mudou todas as formas de relação de trabalho, né, enfim, que atingiu a todos os trabalhadores de maneira
indistinta, né? Todo mundo foi vitimado, podemos dizer assim, né? A palavra pode ser forte, mas na minha visão, são vitimados pela reforma trabalhista. Mas eu gostaria que você abordasse de que forma que essa reforma impactou a inserção do trabalho do jovem brasileiro, né? O jovem brasileiro teve a sua vida facilitada por isso, né? ou ao contrário, não teve a sua vida facilitada? Se teve facilitada, se aumentou a exploração que já é digamos, de longa data que acontece nessa faixa de trabalho, como está iniciando, não tem prática, não tem especialização nenhuma, né? Então acaba ganhando menos do que deveria, é explorado, enfim. Gostaria que você mostrasse, desse um panorama de como é que essa reforma impactou a vida do jovem brasileiro. Bom, Franklin, realmente são muitos fatores aí que estão ligados à questão do emprego dos jovens, né? A forma como os jovens fazem a chamada transição escola-trabalho, né? Que é aquele momento que os jovens estão estudando e estão ao mesmo tempo procurando se inserir no mercado de trabalho, né? Eu acho que uma primeira questão é que quando a gente fala de desemprego juvenil, né, dessa situação de tentar se inserir no mercado de trabalho, vem muito esse discurso de os jovens não têm qualificação, né, eles precisam de mais qualificação, precisam de mais experiência profissional, né? Essas são muitas das barreiras que os jovens enfrentam no mercado de trabalho. E isso acaba levando a caminhos como uma responsabilização desses jovens, né, pela sua própria inserção, por conseguir um emprego, conseguir continuar estudando, né, e não é bem assim. O que a gente vê é que, como disse a Maria Clara, os jovens, a juventude brasileira quer trabalhar, né, cada vez se insere mais cedo no mercado de trabalho, contudo, os postos de trabalho são de má qualidade, né? São postos de trabalho informais, são postos precários, tendo carteira assinada ou não, são mal remunerados, tem uma alta rotatividade, né? Então, o jovem, muitas vezes, ele é levado a estar numa situação de desemprego, porque é demitido, enfim. E tudo isso dialoga muito com a questão da reforma trabalhista, pois justamente depois de 2017, né, quando a reforma trabalhista foi aprovada, ela já veio num contexto que o país já estava passando por uma crise econômica muito grande, né? Então, a própria crise já traz aumento do desemprego, precarização dos postos de trabalho, mas a reforma trabalhista vem chancelar isso de uma maneira bastante prejudicial, né? Porque, basicamente, a reforma trabalhista alterou, né, algumas formas de contratação no mercado de trabalho. Então, ela permite postos de trabalho mais flexíveis, digamos assim, né? Como, aumenta por a exemplo, precarização, né? Aumenta a precarização, né? Isso, como, por exemplo, o contrato de trabalho intermitente, né, que foi um dos mais falados, né? Que é um trabalho sem carteira assinada, que não tem um controle de jornada, de remuneração, que, enfim, basicamente o jovem, que é aquele que está no primeiro emprego, ele pode entrar e trabalhar 1 hora por semana, 1 hora por mês, enfim, é algo totalmente desprotegido. E isso afeta, com certeza, os jovens, né, que são aqueles que procuram vagas de trabalho que não necessitam de experiência, não necessitam de tanto acúmulo no mercado de trabalho, eles acabam sendo os mais afetados, né? Agora vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. ONU, conflitos armados e violência são as principais causas de fome em vários países. A Maíra Lopes, da ONU em Nova York, tem as informações. A coordenadora da ONU para a Prevenção e Resposta à Fome participou de uma reunião no Conselho de Segurança sobre insegurança alimentar induzida por conflito. Rina Aguelani testemunhou casos extremos no terreno e disse que conheceu mulheres e mães que, devido à fome, não tinham força sequer para chorar. I've sat with mothers in too many nutrition wards, in too many displacement camps. And as their small children fought for their lives, they were too weak to cry, even make a sound. Guelani afirma que a ameaça da fome deve ser um alerta. O número de pessoas que sofrem de insegurança alimentar aguda atingiu 250 milhões no ano passado, sendo o maior registrado nos últimos anos.
Dessas pessoas, cerca de 376 mil enfrentavam condições semelhantes à fome em 7 países. Outros 35 milhões estavam no limite. Como em todas as situações de crise, mulheres e crianças são as mais impactadas. Rina Ghelani apresentou ao Conselho de Segurança, que este mês é presidido pelos Estados Unidos, algumas propostas, a começar pelo respeito à lei humanitária internacional, protegendo suprimentos e garantindo acesso seguro e desimpedido. Outra ideia é a melhoria dos mecanismos de alerta precoce e a constante busca por encontrar formas de mitigar o impacto da violência sobre os mais vulneráveis. Segundo a coordenadora, as mulheres e meninas devem ser o centro dos esforços, por serem as mais afetadas. Rina Ghelani citou dados que apontam que o envolvimento feminino na construção da paz aumenta em 25% a probabilidade de cessar a violência. E para isso é necessário financiamento adequado. Além dos esforços da ONU, é preciso obter colaboração e solidariedade entre os países. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes. Continuamos com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. O diretor do escritório da Organização Internacional do Trabalho no Brasil, Martin Han, disse que a pandemia causa um triplo choque na população jovem. Ela mostrou que tem o potencial de destruir o emprego e de afetar negativamente a educação e a capacitação profissional e de colocar grandes obstáculos no caminho de quem procura entrar no mercado de trabalho ou mudar de emprego. Professora Maria Carla, como mudar esse cenário no país? Olha, Joel, esse é um desafio, né, muito grande. Só a pandemia, como ela acirrou os problemas, né? Eu acho que a gente precisa considerar que esses problemas já vinham se acirrando desde a crise política institucional de 2015, né? Ela se acirrou na pandemia, e agora a gente tem um cenário, um contexto de busca, de recuperação desse processo, né? Em primeiro lugar, eu acho que com políticas ativas de geração de trabalho e renda, né? Políticas ativas de geração de trabalho e renda que impliquem na retomada mesmo dos empregos, né? E de empregos de qualidade, na retomada do desenvolvimento econômico, na ampliação da renda da população. Essa matéria anterior falava da extrema desigualdade de renda existente entre os países, né? E no caso específico também dos jovens, isso implica pensar na continuidade das políticas de incentivo à escolarização e qualificação profissional. Especificamente nesse momento da vida, não é escolher entre uma política e outra, né? É fazer as duas políticas ao mesmo tempo. Então, você tanto tem que investir em geração de trabalho e renda e geração de trabalho e renda de qualidade, né? Porque os jovens também demandam isso, e como Camila disse muito bem, né? A reforma trabalhista piorou a qualidade do trabalho dos jovens. A qualidade do trabalho dos jovens sempre foi ruim, né? Isso de que porque é jovem pode qualquer trabalho. E os jovens estão dizendo não a esse tipo de trabalho, né? Aí esse trabalho com pouca qualidade. Falam muito e falaram muito na pesquisa da importância de um trabalho digno, né? Na importância de um trabalho decente, na importância de um trabalho que não os explore, que não considere que porque são jovens podem fazer qualquer coisa, né? E, ao mesmo tempo, também demandam educação, mais educação. Então, a gente também precisa uma agenda afirmativa de retomada, né, de políticas de, por exemplo, acesso ao ensino superior, né, de políticas efetivas também no ensino médio. Não adianta você ter uma política de ensino médio ou de tempo integral que coloque as crianças, os jovens na escola em tempo integral e não garanta renda para que eles possam estar nessa escola em tempo integral, né, sem necessariamente ter que trabalhar. Então, acho que você tem um conjunto de políticas e outro conjunto, se você me permite, Joel, desculpa tomar muito tempo aqui, mas é também pensar nessas desigualdades que são muito expressivas,
entre os jovens mesmo, né? Seja considerando, claro, a classe social, a renda, são jovens de camadas populares que estão entrando mais cedo e de maneira mais precária no trabalho, mas também considerar a situação das jovens mulheres. São as jovens mulheres, quando você fala, por exemplo, nos neném, eu não gosto desse termo, eu prefiro são 4, utilizar 7 milhões, né? São quase 7, pouco mais de 7 milhões, né? Exatamente. Quem são, né? Não são jovens que não estão no trabalho e não estão estudando. São jovens mulheres, muitas vezes, que estão trabalhando muito nos afazeres domésticos. Desses 7 milhões, professora, 60% filhos. são mulheres, na maioria com filhos pequenos. Exatamente. Então, essa situação revela uma expressiva desigualdade de gênero que se mantém e que precisa ser enfrentada com políticas de trabalho que também encarem a dimensão familiar, né, e essas desigualdades de gênero. E a maior parte dessas mulheres são mulheres negras, moradoras das periferias. Então, Negras você também ocupadas. tem aí É combinada a desigualdade etária, de gênero, as desigualdades étnico-raciais. Né? Vamos ouvir agora a Camila, ler... professor, um pouquinho Sim, a respeito desse tema, como mudar esse cenário. A professora Maria Clara já falou de políticas públicas, eu queria ouvir você. E também eu queria te ouvir, viu, Camila, a respeito da distorção do conceito de empreendedorismo, que a professora Maria Clara destacou no bloco anterior, e eu quero repercutir com você também. Tá bem, Joel. Justamente, acho que a Maria Clara estava falando e eu já estava pensando aqui em muitas coisas que nós temos pesquisado, né, e analisado. Justamente um dos focos do Diese, né, nos seus estudos tem sido justamente os jovens neném, que nós também não gostamos desse termo, né, porque é uma situação que cada vez tem crescido mais, né, em relação... Qual é o termo ideal para se usar, não depreciar esses jovens? Qual é o termo correto que a gente devia utilizar? Pois é, não tem um termo correto, mas um dos que poderia ser interessante seria 100-100, porque justamente 100. São jovens que não estão sem uma oportunidade de trabalho, estão sem a oportunidade de conseguir prosseguir com os estudos, né? E a gente tem falado muito disso, né? Que como a maioria desses jovens são mulheres, que geralmente estão desempenhando tem que desempenhar, tem esse papel na sociedade de desempenhar tarefas domésticas, cuidar de filhos, né? E até mesmo na pandemia, como cresceu também o cuidado de pessoas, né? Então, quantas mulheres que tiveram que deixar o trabalho ou deixar de estudar para cuidar, né, de seus familiares, né, de pessoas que ficaram doentes. E a gente vê, nessa linha do que a Maria Clara falou, né, de ampliar as políticas públicas com esse olhar também de gênero, então, né, se a maior parte dos jovens que estão sem trabalho, sem estudos, são mulheres, a gente pensar, por exemplo, ampliar políticas de creches, né, equipamentos de saúde, de cuidados de pessoas, né, então tudo isso poderia facilitar. Outro ponto que eu acho que é importante é a gente falar do lado escolar, né, do lado da faculdade, é ampliar a permanência estudantil. Porque o que a gente assistiu nos últimos anos no Brasil, realmente teve um aumento, por exemplo, de acesso ao ensino superior, né, a gente teve várias políticas que ajudaram, né, a ampliação nas universidades federais, no setor privado, o ProUni, o FIES, mas todas essas geralmente são focadas no acesso, né, assim, e a permanência acaba ficando de lado. Então, como os jovens e as jovens que possuem baixa renda, né, a maioria dos jovens consegue se manter, né, na faculdade, na universidade. Então, acho que tudo isso poderia ser pensado de uma maneira mais integrada, né? Não só, como dizem, é como se fosse uma porta giratória, né? Às vezes o jovem entra e aí tem que sair, né? Por conta desses motivos. E também... Oi, diga. Por favor, conclua. E também do lado profissional, eu acho que essa ponte falta, né, de intermediação de mão de obra. Então, como a Maria Clara disse, muitas vezes a saída acaba sendo o empreendedorismo, né? Muitas vezes já jogando a conta para o jovem novamente, né? De se empregar, de conseguir desempenhar um trabalho. E, na verdade, o que o jovem quer, ele quer se qualificar, ele quer estudar, mas ele quer ter essa ponte, ele quer ter
retorno, ele quer ser contratado por uma empresa que valorizou a sua formação, o que estudou, né? Então, fez um curso técnico, fez uma qualificação profissional, se empregar na área, né? Então, está faltando essa ponte. A gente vê que realmente precisa de políticas públicas e precisa também da integração das empresas nesse processo, né? Camila, você citou a pandemia. As crianças, os jovens e as mulheres foram os mais atingidos durante a pandemia pela violência. Agora chegou a hora da nossa enquete. Nós realizamos todo o programa uma enquete a respeito do tema do nosso programa. E nós consultamos os nossos seguidores. Mas os detalhes dessa enquete é com o Frank Valverde. É verdade, Joel. Nós fizemos uma enquete a cada programa, como acontece sempre aqui na Rádio Brasil Atual. E para o programa de hoje, a questão foi a seguinte: você conhece algum jovem que nem estuda e nem trabalha? E o resultado foi 82% disseram que sim, que conhecem um jovem que nem estuda e nem trabalha. E eu queria, antes de a gente continuar, né, ir para as perguntas que os nossos seguidores e nossas seguidoras enviaram para as entrevistadas de hoje, falar um pouco sobre esse termo, né, o nem-nem. Nem-nem, na verdade, Joel, ele começou a ser usado no início dos anos 90 na Inglaterra, tá? Que seria o NEET, né? Not Education, Employment or Training, né? E outros países também usaram, como a geração Nini, como na Espanha, nem estuda nem trabalha, né? E aí, claro, foi direto para o português, nem estuda e nem trabalha. Mas como tanto a sugestão da Camila, né? Sem agora. Sem, na verdade. Essa é muito mais sem, né? Mas, enfim, mas de uma certa forma, né, mostra como que o público em geral está olhando isso, né? Que isso, de uma certa forma, são aquelas etiquetas, né, que acabam colando em certos setores, né? E aí colaram os nem, como na verdade seria o sem, né? Sem possibilidade de estudar, sem possibilidade de trabalhar, né? Mas, é claro, aí tem um viés de um certo preconceito aí, né? Como se fosse, né, pessoas que não querem nada com nada, né? Ou como dizem popularmente, não está nem aí com a hora do Brasil. E, na verdade, não. A pessoa está querendo, mas não tem condições. Essa que é a questão. Enfim, os resultados estão aí. Acho que a situação é mais grave do que a gente pensa. Olha, 82% da enquete disseram que conhece alguém que está nessa situação, que nem estuda nem trabalha, né? Enfim, até gostaria que antes de passar para as questões, né, que tanto a Maria Carla como a Camila refletissem um pouco sobre esse resultado, né? 82% disseram que sim, que conhece alguém que está nessa situação. Maria Carla. Bom, essa situação não me surpreende que as pessoas conheçam, né? Que esse número seja tão alto, ele revela a dramaticidade mesmo do problema, né? Porque você tem, não é como vocês disse, como a gente já disse, estamos aqui reforçando isso, tanto eu quanto Camila, não são jovens que não querem trabalhar nem querem estudar, eles querem trabalhar e querem estudar, né? E muitas vezes tem várias dificuldades, um conjunto de dificuldades estruturais, tanto para alcançar um trabalho, né, um trabalho decente, sobretudo, quanto para alcançar uma educação também de qualidade, né, o acesso à educação. Acho que também temos que pensar esse termo, né, e essa condição numa maneira mais, como eu diria, longitudinal, quer dizer, ao longo da trajetória do indivíduo. Que momento é esse, né? Muitas vezes você pode não estar matriculado regularmente na escola, por exemplo, e pode estar fazendo um cursinho preparatório para o vestibular. E, às vezes, os dados estatísticos, né, isso não é contabilizado como algo que pode entrar numa situação de trabalho de estudo. Mas eu queria só aproveitar essa chance também e esse tema para lembrar e para reforçar uma coisa que eu acabei não dizendo no último momento, que nós temos no Brasil, a gente construiu no Brasil, inclusive o Diese participou disso, uma agenda nacional do trabalho decente para a juventude. A gente tem uma agenda, não só uma agenda com essas prioridades, onde inclusive o conceito de 100 foi lá definido e construído, está lá, né? O que por que não usar nem, por que usar 100, né? E nessa agenda nós temos 4 prioridades para o trabalho de jovens decente. Mais e melhor educação, né? Há políticas ativas de combinação trabalho, estudos e vida familiar, inserção ativa e digna dos jovens no trabalho,
e diálogo social, que é o que nós estamos fazendo aqui, né? Colocando esse tema em diálogo e em discussão. Para cada uma dessas prioridades, há um conjunto de ações. A gente também estava construindo num plano nacional de trabalho decente para jovens, e tivemos que interrompê-lo no contexto do golpe de 2016. Então, a retomada dessa agenda de trabalho decente, deste plano, é algo que eu considero também fundamental para a gente pensar as políticas de trabalho para jovens nesse país. Ou seja, já temos respostas ali construídas, consensuadas, precisamos revê-las, rediscuti-las e colocá-las na pauta. Perfeito. Como a professora Maria Carla disse, Camila, essa agenda, de uma certa forma, iniciou, né, com um papel fundamental do Diese, né? E você, como integrante, né, do Diese, eu gostaria que você desse uma aprofundada nessa agenda, né, que o Diese tem um papel tão importante para a sua formulação. Exatamente. Até fazendo esse esclarecimento, né, toda essa discussão sobre juventude, por consequência, essa crítica ao termo neném é uma coisa que vem de longa data dos pesquisadores, não fui eu que coloquei o Sensen, né, isso tem toda uma gama de pesquisadores que vem trazendo justamente essa problematização da situação dos jovens. Eu, particularmente, não participei, né, diretamente dos trabalhos da agenda, né, isso é um pouco mais antigo do que eu estou no Diese, mas, na verdade, o que está colocado ali são realmente pilares para pensar, né, nessa situação do emprego da juventude de uma maneira realmente focada, né, porque o que a gente vê hoje como políticas de emprego, principalmente nacionais, né, pensando de forma federal para a juventude, pensa em empregos de forma precarizada, né? Então, assim, se a gente lembrar, por exemplo, da carteira de trabalho verde e amarela, que foi uma das coisas que surgiu aí há alguns anos, né? Justamente são empregos que procuram reduzir o custo do trabalho para os empregadores, que tinham prazo determinado, que não forneciam um piso mínimo remuneratório para esses jovens. Então, assim, aquela contratação ligeira, aquela contratação de qualquer jeito, né, digamos assim, então não tem algo estruturado. E eu acho que a agenda do trabalho decente, né, para a juventude, ela vem colocar isso como, olha, vamos olhar para essa transição entre a escola e o trabalho, para que isso seja de uma maneira menos acidentada, menos instável e traga realmente uma segurança para os jovens, né? Traga um trabalho digno, traga um trabalho que o jovem possa ter desenvolvimento profissional, crescer, se manter no mercado de trabalho, né? Então, basicamente, os pilares seriam esses. Perfeito, Camila. Você apresentou a professora Maria Carla quer complementar? Eu queria fazer só uma observação muito rápida, porque é muito importante. Quem coordenou esse processo de construção da Agenda Nacional pelo Trabalho Decente foi a OIT. Você apresentou dados agora, né, do diretor da OIT, exatamente. A Organização Internacional do Trabalho. A construção da agenda foi no âmbito do tripartite da OIT, então contou tanto com a participação dos sindicatos, né, e do Diese, quanto com a participação de gestores governamentais, incluindo várias secretarias, né, ministérios do governo, e também com entidades empresariais. Então foram anos de discussão nesse tripartite da OIT para se chegar a essa agenda. Então, não foi uma agenda só formulada por um lado, né? Com a participação de pesquisadores e do IPEA também, bastante importante. Isso é muito importante, viu? Perfeito, bom esclarecimento que a professora está fazendo. Eu gostaria de colocar rapidamente, viu, Franklin? Sim. A Camila. Camila, ela se justificou pelo Sensen, mas é importante a gente acabar, sobretudo nos veículos de comunicação, com esse viés preconceituoso, nem. Então a gente agora vai falar do Sensen. Do Sensen, é verdade. Sim, exatamente. Foi uma importante lembrança, viu, Camila? Verdade. Acho que esse que é, digamos, a importância de um programa como o nosso, né? Não quero jogar confete, alto confete, mas enfim, você levantar a questão e começar a partir daí buscar uma mudança de atitude, né? Não só começando começa por um programa, mas acho que isso pode repercutir, né? Ser caixa de ressonância no resto da mídia, né? Começar a não usar mais esse termo do nem e sim do sem, né? Que está muito mais de acordo com a realidade brasileira.
E dentro do que a Camila apresentou, tem uma questão aqui que foi enviada pela seguidora Gislene, melhor dizendo, que eu acho que estaria de acordo, dando continuidade ao que você colocou, Camila, que ela pergunta o seguinte: por que essa geração atual não consegue emprego como antigamente? Ou seja, mudou a realidade, mudou o mundo, né? E às vezes os avós, os pais, não, no meu tempo eu conseguia isso e aquilo, e joga essa carga, esse peso, eu tenho ouvido, né, para a juventude, como se fosse uma culpa dela, né? Falou, não, pera lá, mas a culpa não é minha, eu estou chegando agora, eu não tenho nada a ver com o que estava lá atrás. O que está lá atrás é obra de vocês que estão aqui. E agora eu tenho que administrar isso. Então acho que essa pergunta da Gislene vem bem no momento, né? É verdade, né, Joel? Não, é verdade. Eu queria pegar carona na pergunta da Gislene, já que a Camila vai responder do Diese, tem os dados. Sim. É mais difícil o jovem conseguir emprego na era digital do que das gerações anteriores? Por exemplo, da nossa geração. Sim, apesar que eles estão na era digital, né? Mas hoje. É mais difícil, né? Sem dúvida, sem dúvida. Na verdade, tem várias coisas aí, né? Mas vamos lá. Eu acho que, primeiro, é muito importante a gente ter esse espaço para ressaltar, desconstruir alguns desses discursos que aparecem muito com relação ao que os jovens anseiam, né? O que a juventude brasileira passa e anseia, tanto de estudo e de trabalho, né? Então, rebater essa coisa de não estudam nem trabalham, não é isso. E também essa questão de falta qualificação, falta experiência, e por isso os jovens não conseguem se empregar, né? Que eu acho que esse é o tom que muitas vezes é usado, né? E, na verdade, a gente vê que não está relacionado, não é uma relação de causa e efeito entre estar estudando, estar qualificando e conseguir entrar no mercado de trabalho. Um dos estudos do Diese, ele trouxe justamente essas diferenças, por exemplo, em relação ao socioeconômico, a renda, né? Então, se o jovem... há uma diferença brutal entre jovens de família mais rica e jovens de família mais pobre, por exemplo, né? Então, na trajetória, geralmente os jovens de família mais rica, eles estão ali estudando, estão se preparando para entrar no ensino superior, as suas famílias têm como protelar a entrada dele no ensino superior para se preparar, né? E os jovens de família mais pobre, isso não acontece, né? A gente sabe que é tudo ao mesmo tempo, né? Tentar estudar, tentar trabalhar. Então, tudo isso acaba misturado. E eu acho que um dos nossos papéis, né, assim, é de disseminar que não é... A juventude brasileira não é uma coisa só, né? E desconstruir esse preconceito, né? Exatamente, né? Eu acho que tem muito esse olhar. Eu já vi também muitas vezes, os jovens têm que se engajar mais, né? Mas como se engajar mais num contexto de crise, de desemprego alto? Olha o nosso mercado de trabalho, como é estruturado. É estruturado em ocupações precárias, né? Então, muitas vezes já leva para o caminho do empreendedorismo, que é aí o assunto da Maria Clara, né? Se virar, né? Esse discurso de se virar, e não é bem assim que as coisas funcionam, né? Perfeito, Camila. Acho que você deu um gancho muito bom, né? A questão do empreendedorismo, né? Que a próxima questão vai para a professora Maria Carla, e de uma certa forma tem a ver com essa questão do empreendedorismo, né? É uma pergunta que foi enviada pelo seguidor Paulo Roberto, que ele pergunta o seguinte: existe uma esperança de melhora no desemprego para o futuro? E sempre que falam em questão de desemprego, né, a gente tem que estar cansado de ouvir isso na mídia, sempre vem alguém para falar do empreendedorismo, tá? Quando na verdade isso acaba embutido, digamos assim, travestindo a questão da terceirização, né, da precarização, de uma certa forma, do trabalho. Então, professora, respondendo aqui ao Paulo Roberto, há esperança no futuro para esse jovem que não terá que enfrentar um desemprego tão grande como ele enfrenta hoje? Com certeza eu acho que não será com o empreendedorismo, mas enfim, né, a especialista é você para responder. Claro, olha, com certeza não, né? Só com o empreendedorismo, não. A gente precisa de políticas efetivas e ativas de emprego e de crescimento econômico e dessas coisas combinadas, né?
Eu queria trazer um dado de como os próprios jovens estão problematizando essa saída pelo empreendedorismo, né? Um dos jovens que eu entrevistei me dizia: é uma injustiça que o empreendedorismo seja a saída da minha era, né, e para a minha geração. Então, esses próprios jovens estão dizendo, bom, essa não pode ser a única saída, né? Não pode ser a única alternativa, porque muitas vezes ela está, sim, camuflando, né, ou obscurecendo relações precárias, flexibilização de direitos, né? Então, eles próprios estão problematizando. Ao mesmo tempo, eles também estão demandando políticas de trabalho para eles próprios e para elas, para que eles não precisem entrar nisso de terem que, ao mesmo tempo em que vivem isso, terem que criar seus próprios trabalhos. Porque esse é o recado que está sendo dado, né? Bom, olha, não tem trabalho, não vai ter trabalho para você, então você vai ter que se virar. Você vai ter que criar o seu trabalho. Mas olha que perversidade. Vai ser influencer, tá, né? Vai ser influencer, como se tivesse tanta gente para alimentar esse mercado, né? Isso, exatamente. E se você não der certo, a culpa é de quem? A culpa é sua, né? Então a gente está trabalhando numa coisa que é muito até mais ampla, de um recado, né, que vem dessas políticas, que vem do próprio neoliberalismo, né, das políticas neoliberais, tipo, olha, seja responsável pelo seu próprio sucesso e pelo seu próprio fracasso, né? E você deixa as políticas de Estado de lado, né? E os jovens estão dizendo, olha, é injusto isso. É muito forte essa fala de um jovem morador da Zona Sul, da periferia sul, né? E que disse, é realmente uma injustiça que a gente tenha isso como alternativa dessa era e dessa geração. Não queremos isso exclusivamente. E isso não significa dizer que a gente não possa ter políticas de apoio ao negócio próprio, por exemplo, né, que é algo que as pessoas... Bom, há pessoas que têm negócio próprio, muito nas camadas populares, há muito tempo se viram para conseguir trabalho, né? Porque não tem outra saída, né? Tem essa questão, não tem outra saída, né? Exato. Ou às vezes porque eu não quero também trabalhar para alguém e ser explorado, humilhado, né? Então, essa questão também aparece, mas você não pode ter isso como única alternativa. E você precisa ter crédito, você precisa ter condições, né, para que essas pessoas façam também, se quiserem abrir um negócio, abram, mas que isso não seja alternativa única e exclusiva, né? Quando a gente pensa em política de trabalho, precisa pensar mais amplamente. Perfeito. Eu queria aproveitar e convidar os nossos seguidores e seguidoras que para o próximo programa elas podem estar enviando as suas questões, né? No Instagram nós temos aquela caixinha, você, quando tem a enquete, tem a caixinha, você coloca lá a sua questão que nós fazemos para os nossos convidados e convidadas aqui no Brasil ODS. Joel. Muito bem, Franca. Agora nós vamos com a matéria do portal do Observatório do Terceiro Setor, Franca. Isso, o destaque, né, da matéria do Observatório do Terceiro Setor é o seguinte: mapa reúne dados atualizados sobre organizações do terceiro setor. O Observatório do Terceiro Setor entrevistou a fundadora e diretora executiva do Instituto FI, Luísa Serpa. Um dos pontos abordados nessa entrevista é o mapa do impacto social, também conhecido como MAIS, uma coalizão de várias organizações, entre elas o Instituto FI e a Impact Beyond, que usa a tecnologia para mapear iniciativas sociais em todo o Brasil. Luísa Serpa também apontou a ausência de pesquisas acadêmicas sobre a filantropia e o comportamento dos brasileiros em relação à cultura de doação. Está aí uma boa forma, uma boa pauta, né? duas boas sugestões para as pesquisas, né? Tem uma série de cursos aí que tem que fazer os seus TCCs, por exemplo, né? Cursos de graduação, ou mesmo alguém está procurando que dissertação eu posso usar no meu mestrado, que tese, está aí duas boas pautas, né, de pesquisa acadêmica, a filantropia e o comportamento dos brasileiros com relação à cultura de doação. A matéria completa, escrita pela Maria Clara Godoy, você encontra em nosso portal, que é acessado em mais de 157 países, né? Observatório 3setor.org.br, lembrando que o 3 é sempre em numeral. E olha só, Joel, agora chegou o momento de descontração, né? Assim, um pouco mais de descontração. O programa está descontraído, né? Mas agora tem um pouco mais de descontração ainda. Estamos falando de um tema importante, né? Que é jovens. Jovem, né? E agora nós vamos fazer uma questão que é nesse momento de descontração, que é o momento musical. Vamos ouvir o trecho de uma música. A beleza vive no ouro, fez pra
cor, raça como nossa cor. Nossa linda juventude, página de um livro bom. Canta que te quero, gás e calor, claro como o sol raiou. Claro como o sol Aí, nossa linda juventude, né? Nossa linda juventude com 14 bis, né? Página de um livro bom, né? A juventude é um momento, assim, lindíssimo, né? Aquele momento que a gente tem toda uma expectativa de vida, toda a esperança, né? Nós temos pelo menos, no mínimo, né? Quem é o jovem, né? Com seus 20 anos, né? Tem mais, no mínimo, 40 anos de vida ativa. Então, é aquele momento de sonhos e tudo mais. E a gente está acostumado, a questão, né? Coloquei essa música para fazer a seguinte questão, tanto para Maria Clara como para Camila, né? Ao pessoal das gerações, como a minha, por exemplo, algumas pessoas da minha geração, que começam a dizer assim, eu estou cansado de ouvir isso de alguns colegas, alguns amigos. Oh, a juventude hoje não é como a nossa, né? Ou seja, não participa, não tem uma participação política, uma participação no interesse social. Eu falo para eles, olha, isso é uma visão até um pouco preconceituosa. Acho que toda a geração tem a sua maneira própria de se manifestar, né, a respeito de uma série de questões. Eu gostaria que vocês, né, tanto a Maria Carla como a Camila, dissessem um pouco sobre essa questão. A juventude hoje não participa, elas têm as suas maneiras próprias de participar, né, que às vezes é uma visão um pouco preconceituosa das gerações mais antigas, como a minha, por exemplo, a do Joel, né, que a gente vê como, não, o jovem não participa, não quer nada com nada. Não, eles participam, acho que de uma outra maneira. Então eu gostaria que vocês, que estão mais atentos, mais estudiosas desse papel da juventude e a inserção deles no mercado de trabalho, como é que vocês veem essa questão? Camila. Realmente eu acho que é uma mudança, né, de concepção aí, né, desse tipo de participação. Primeiro que a participação política, ativista, enfim, mudou muito com o plano digital, né? A gente sabe, o meio político, até eleições, né, vêm sendo definidas muito com a participação do plano digital. Então, a forma de participar tem a ver com as redes sociais, né, com a disseminação de Facebook, WhatsApp, enfim, tem outras maneiras, tem outras manifestações, né, que muitas vezes as pessoas acabam ficando desatualizadas sobre isso, né. Mas acho que tem uma parte específica que essa própria precarização, esse aumento da informalidade para o trabalho dos jovens, é claro que afeta, por exemplo, a sua mobilização em termos de reivindicação de direitos, né, de sindicalização. É claro que isso afeta, né? É claro que, assim, não é uma iniciativa do jovem, é o fato de, por exemplo, não estar empregado, não ver perspectiva, muitas vezes é claro que isso desanima, né? Diminui a capacidade de mobilização coletiva, de buscar os seus direitos, né? É claro, isso tende a fragmentar os jovens, né? Eu acho que isso acontece muito, mas não é uma questão de os jovens estão menos mobilizados. Eu acho que a sociedade é que está fragmentando, né, essas perspectivas, essas oportunidades que os jovens têm. Perfeito. E, professora Maria Carla, você que participou dessa pesquisa, inclusive que não só do Brasil, mas também englobando Buenos Aires, né? Essa é uma percepção também, digamos, do povo argentino, de que lá é um pessoal que, né, tem uma tradição de mobilização muito grande, né? A tradição do povo argentino está sempre mobilizado, né? Los bombos por la Calle Mayo, né? Avenida Mayo, enfim, né? Em frente à Casa Rosada, a gente, né? Quem já visitou lá, a gente sabe que sempre vai encontrar alguma manifestação na cidade de Buenos Aires. Por isso que tem quase toda semana tem uma, né? É um povo muito mobilizado. Como é que você vê essa questão toda, professora? Olha, a gente não fez uma comparação entre formas de participação nos dois países, mas no campo dos estudos da juventude, pensando a América Latina e também pensando outros países como um todo, há sempre essa cobrança, né, de que os jovens participam menos, de que os jovens estão participando pouco, isso que você falou, né? Os jovens hoje em dia não querem nada com nada. Quando a gente olha os dados, em primeiro lugar, também os adultos andam participando muito pouco, né? Sempre foi uma parcela muito pequena da população que participou, que se organizou coletivamente, que se manifestou. Então, acho que a gente, às vezes, cobra dos jovens aquilo que nós adultos não fazemos também, né? Então, eu acho que é uma participação pequena da população de maneira geral, né? Perfeito. E às vezes a gente
cobra formas específicas, né? Participe desse jeito, participe daquele, quando os jovens têm outros modos hoje também de participar. E eu queria lembrar que as últimas manifestações de grande peso que a gente teve no Brasil e também na Argentina tiveram muita presença dos jovens. Se a gente pensar, por exemplo, as ocupações de escolas contra medidas autoritárias nas escolas estaduais em São Paulo, quem é que mobilizou? Quem é que mobilizou também contra o corte de verbas para a educação, para a saúde, para a assistência social no governo Bolsonaro? Foram os jovens que ocuparam as ruas muitas vezes, né? Quem é que fez, por exemplo, ao longo da pandemia, o break dos apps? Quem é que eram os jovens pensando no campo do trabalho, né? Eram os jovens bike boys, empregadores de aplicativos, eles estavam lá participando desse movimento. Então, Verdade, professora. Alterações nas formas, a gente tem uma participação ativa. Na Argentina, a lei, né, que autoriza, que legaliza o aborto, por exemplo, contou com a participação massiva de jovens e de jovens mulheres nas ruas argentinas. Então, acho que a gente, enfim, acho que é preciso olhar com mais cautela, né? Perfeito. Inclusive, professora, infelizmente só pode aproveitar, porque a gente sabe que o seu horário está meio justo, né? De se despedir dos nossos ouvintes, nossas ouvintes. A gente fala o seu muito, destaque né? final. Qual é o que mais importante eu gostaria de deixar registrado, não em respeito à sua pesquisa e, enfim, ao que foi colocado aqui ao longo do nosso programa? Sim. Eu queria só dizer rapidamente que a gente está nessa pesquisa, né, pensando também, ligando com essa última questão sobre ação coletiva, que a nossa ideia, né, sempre foi construir um espaço chamado Coletiva Jovem. A gente tem um site chamado coletivajovem.org.br, que era para também, um dos objetivos, pensar coletivamente saídas, né, e geração de trabalho e renda para jovens, considerando a qualidade do trabalho, considerando a relação com os estudos e com a vida familiar. Então, esse é o desafio também, né, da gente pensar coletivamente essas questões. E eu quero agradecer muito a chance de estar aqui com vocês, de estar aqui com Camila. O prazer também, foi nosso. Né? Um prazer enorme, e acho que esse espaço de diálogo e de desconstrução mesmo, né, desses estereótipos e preconceitos que a gente tem em relação aos jovens e ao que eles querem. Obrigada. Professora Menacala, muito obrigado pela entrevista e desculpe pela demora, mas a senhora voltará outras vezes aqui no nosso programa. Um grande abraço. Obrigada, a senhora. Grande abraço. Já que nós estamos no último bloco do Observatório do Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a gente vai falar de um momento cultural. O fim de semana está chegando e agora nós vamos com as dicas de cultura de Frank Valverde. Exatamente, Joel. Tem uma musiquinha de fundo, só para ilustrar, para já devemos antecipar qual que vai ser o destaque do Cultura? Não? Então vamos a seco mesmo, não tem problema. O destaque do Cultura dessa semana, Joel, é tributo a Tim Maia com a banda Serial Funker. É um show que vai acontecer amanhã, sexta-feira, dia 18, né? A partir das 20 horas na Unibis Cultural, né? A Serial Funker foi criada em 2006 e seu repertório tem inspiração na soul music, na música brasileira, além de outros gêneros da black music, né? E o Tim Maia, claro, conhecido por todos, né? O Sebastião Rodrigues Maia, que nasceu no Rio em 42 e faleceu em Niterói em 98, né? Foi um dos grandes cantores brasileiros do século XX, né? Com sucessos como Primavera, Gostava Tanto de Você, Azul da Cor do Mar, Me Dê Motivo, Um Dia de Domingo, enfim, a Serial Funker vai destacar esses sucessos do Tim Maia e outros, né? O show começa às 20 horas amanhã, né? na Unibis Cultural, que fica na rua Oscar Freire 2500, né? Ao lado da estação Sumaré do metrô, da linha 2 verde. E o melhor de tudo, esse show é gratuito, Joel. É só chegar lá e curtir com a Serial Funker o show em tributo, um tributo ao grande Tim Maia. Ai, o Tim Maia. Aí, nós vamos um trechinho, né? Só para dar um gostinho para as pessoas irem assistir a Serial Funker com o Tim Maia. Preciso de você e sinta lá de dentro a vontade. Meu olhar é verdade. Eu quero só você. Lábios de Mel, grande sucesso do Tim Maia, né?
convidando todos vocês a assistirem os Tributo a Tim Maia com a banda Serial Funker amanhã na Unibis Cultural. Ô, Franklin, curtido pelas velhas e novas gerações, Sim, o grande Tim Maia, né? Grande Tim Maia, eu adoro o Tim Maia. Franklin, muitos ouvintes perguntam assim, qual é a construção? Quando o Franklin dá umas dicas assim, o que você leva em consideração? Né, olha, vou sugerir aos ouvintes. No caso, o Tim Maia é óbvio, né? Um cantor de sucesso que curtido por várias gerações. Na verdade, eu procuro às vezes os grandes eventos, aqueles que não tem como você, digamos, não registrar, você registra aqui. Mas a preferência sempre é dar aqueles espetáculos, aquelas exposições, aqueles eventos culturais que não tem tanto espaço na grande mídia, né? Então esse é, digamos, uma serial killer, que não é uma banda extremamente conhecida, mas é uma banda muito boa, merece dar um destaque no Brasil ODS. Muito bem, Franklin. Agora nós vamos conversar com a Camila. Estamos no fechamento do programa, mas eu gostaria de te ouvir a respeito de uma pergunta final. Tudo bem, Camila? Camila está em contato com a gente? Bem. Ah, ótimo. Então, Camila, seu registro final. O que você gostaria de deixar importante a respeito do tema do nosso programa, os jovens e o mercado de trabalho? Olha, Joel, eu acho que a nossa discussão aqui foi muito rica hoje, né, por Principalmente trazer não pelas apenas... convidadas do programa. Ah, que ótimo, obrigada. Realmente eu acho que a gente dialogou muito em comum, né, sobre tantos problemas, né, que existem, tanto na visão, né, do papel da juventude, dos caminhos, das trajetórias dos jovens no Brasil, mas também em termos de soluções, né. E eu acho que eu queria justamente comentar que é um excelente complemento, né? Assim, o Jazz, ele faz análises de dados, estatísticas, a gente olha no conjunto ali da população, qual a situação dos jovens, quais os determinantes, mas também a Maria Clara traz esse olhar de ouvir as demandas dos jovens, ver o que está fazendo sentido, o que não está, e eu acho que isso realmente falta, né? Falta, como eu disse antes, pontes, né? Construir mais pontes e menos julgamentos em relação a essa trajetória, menos responsabilização individual, eu acho, para os jovens, né? E compartilhar justamente que todos temos um papel para promover essas oportunidades, né? Então, promover um trabalho decente, mais vagas de trabalho, promover o acesso à permanência estudantil, um papel do governo, das empresas, enfim, né? Todos temos responsabilidades e não julgar e não discriminar, né? Então eu acho que nossa conversa foi muito legal hoje nesse sentido. O Brasil ODS está terminando. Eu agradeço as participações da professora Maria Carla Corrochano, que é professora no Departamento de Ciências Humanas e Educação da Universidade Federal de São Carlos, o campus Sorocaba. A Camila Ikuta, técnica do DS, do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Ela é socióloga e mestre em Educação pela USP. O Brasil ODS, como disse, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, está terminando. Mas não esqueça de seguir o Observatório em suas redes sociais. O facebook.com/Observatório 3 Setor, o youtube.com/Observatório 3 Setor. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 16 horas, ouça o nosso programa Perspectiva, sempre com assuntos importantes da atualidade e do terceiro setor. Obrigado a você que nos acompanhou em mais uma edição de Brasil ODS. O programa também está disponível no canal do YouTube e no portal do observatório.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para pautas@observatório3setor.org.br. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor.